no Novo Testamento que muitos vão ressuscitar para a vida eterna, mas outros para o desprezo e vergonha eterna. Então nós entendemos, meus irmãos, que nós estamos um passo da eternidade. Hoje pode ser o meu último dia, hoje pode ser o teu último dia, nós não sabemos. Por isso que Paulo fala, meus irmãos, eu desejo partir de uma vez e estar com Cristo, porque é muito melhor estar com Ele do que estar aqui nessa terra. Mas de ambos estou dividido, desejando partir, estar com Cristo, ou desejando estar com vocês também. Porque Paulo naquele momento ele desejava também cuidar dos irmãos. Por quê? Porque muitos falsos profetas estavam se produzindo no meio da igreja, estavam sendo frutados no meio da igreja. Naquele tempo do apóstolo Paulo, todas as cartas dos apóstolos falam sobre os falsos mestres, meus irmãos, sobre os falsos profetas, e hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós temos visto tantas coisas na internet que tem afastado o homem da presença de Deus, tem afastado a mulher da presença de Deus. O homem tem olhado e tem se escandalizado. Se é para mim também, evangelho assim, eu não quero estar. E é realmente Deus está nos chamando para nós ser a diferença nessa última era. Aleluia! Só que tem muitos, meus irmãos, que querem ser santo apenas de roupa. Se é para nós ser santo, nós vamos ser santo verdadeiramente. Então, eu quero provar para vocês, por dentro da Bíblia, não vou fugir do contexto. 1 Coríntios capítulo 6, e no versículo 9 diz a palavra do Senhor, que sobre os injustos, meus irmãos, não herdarão o reino dos céus. Aleluia! 6, versículo 9 de 1 Coríntios, que diz: não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia, Senhor. A Bíblia está tomada de várias palavras dirigidas para o cristão. Só que hoje, meus irmãos, nós temos deixado a palavra de Deus. Quando eu falo nós, é para você entender, não estou falando nós, é no plural, irmãos. Só para nós entender a palavra de Deus nesta noite. Muitas vezes, muitos de nós têm deixado a palavra de Deus e tem olhado para as coisas deste mundo, tem se esquecido da eternidade. Glória a Deus. Tem se esquecido que amanhã, depois, nós podemos partir da face da terra. E o que será da nossa alma? O que será da nossa vida depois que nós partirmos? Se é para nós ser santo, meus irmãos, investe, nós não devemos ser santo verdadeiramente. Aleluia! Eu sei que muitos de nós, como eu, não tenho carteira, mas uma pessoa que não tem carteira morrer também não vai para o céu. Está dirigindo o carro, bater o carro e morrer também não vai para o céu. Por quê, pastor? Porque eu provo dentro da Bíblia. Se hoje eu pegar o carro do pastor Alisson ou do irmão Rodrigues, ele me emprestar e faltar freio e eu bater numa pessoa e a pessoa morrer, ou bater numa criança e a pessoa morrer, a criança morrer, eles não vão saber, eles não vão querer saber se o carro faltou freio, eles vão saber, eles vão querer saber porque eu não sei carteira dirigindo o carro, porque o culpado é aquele que está dirigindo o carro. Eu posso alegar, não, mas faltou freio, não, mas por que está dirigindo o carro sem habilitação? Quem vai preso pode ser eu vou ser preso por tirar a vida de uma pessoa. Aleluia! E essa consequência por meio da palavra de Deus, porque eu não estou apto para dirigir um carro. Mas agora eu estou habilitado, estou dirigindo um carro, falta um freio, atropela uma pessoa, agora o carro vai para a perícia. Vai ver realmente que o carro faltou freio. Então naquele momento você, meus irmãos, justificado diante da vida dos outros, porque realmente o meu carro faltou freio. É normal faltar freio. Mas agora, se eu estou andando sem carteira, eu também estou pecando diante de Deus. Não, meu irmão. Deus que me deu o carro, eu provo, meus irmãos. Que Deus, eu sei que tem muitos irmãos que não têm, não estou ajudando os irmãos que entendam, para que os irmãos tenham também ter consciência, meus irmãos. Porque muitos de nós, muitas vezes, não entendiam, assim como eu não entendia. Depois que eu fiz um propósito, meus irmãos, nunca mais quis pegar o carro de ninguém. Eu pegava o carro dos irmãos direto, pegava o carro dos meus parentes, mas eu fiz um propósito que não quero mais pegar carro sem carteira. Aleluia. Eu sei o perigo que tem, meus irmãos. E eu sei, meus irmãos, que uma pessoa partir, porque a Bíblia fala que nós devemos obedecer também a lei dos homens. Glória a Deus. Debaixo de uma lei. Se nós estamos debaixo do ministério, também nós devemos obedecer a lei dos homens. Se nós devemos ser santos no nosso vestir, nós também devemos ser santos no nosso comer também. Glória a Deus. Paulo também fala que aqueles que cometem brutonarias não herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala também aqui, onde nós vemos que os bêbados herdarão. Aleluia. Santo não herdarão de Deus. No moral, não é Deus aquele que bebe álcool, aquele que bebe demais. Eu sei que um refri
faz mal para o meu corpo? Aleluia. Glória a Por que eu não Deus. estou tomando algo que traz mal para o meu corpo? Santo Senhor Nós Jesus. devemos tomar controladamente, meus irmãos. Glória a Porque se eu Deus. tomar demais refri, eu estou cometendo um pecado contra o templo do Espírito Santo. É a mesma coisa o vício em refri, é a mesma coisa que ter um vício em cigarro. Eu não consigo viver sem cigarro. É a mesma coisa que se eu dizer, eu não consigo viver sem refri. Eu tenho que tomar Coca-Cola, eu tenho que tomar Pepsi, eu tenho que tomar Guaraná. É um vício. É o mesmo vício. Para Deus não tem pecadinho, é pecado. Glória a Deus. Se for um vício, é pecado diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que os viciados não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Se nós vivemos cessando na roupa, nós também vivemos cessando também no nosso falar. Porque Glória a a Bíblia Deus. fala que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Uma pessoa que fala mal da outra também não vai herdar o reino de Deus. Aleluia. Uma pessoa que fala palavras tortas também não herdará o reino de Deus. Eu não posso viver uma maneira santa, não me vestir e não viver uma vida santa espiritualmente também. Glória a Eu Deus. não viver uma vida santa completamente diante da presença de Deus. Aleluia. Voltando, meus irmãos, tem muitos irmãos que falam, já ouvi falar muitos também. Eu quero comprar um carro novo, mas não tem carteira. Aleluia. Ah, mas eu não tenho condição de fazer carteira. Mas tem condição de comprar um carro novo porque não tem condição de fazer uma carteira. Glória a Deus. Tem condição de trocar de carro, mas não tem condição de fazer uma carteira. Aleluia. É isso que muitas vezes muitas vezes, Ele olha para nós estamos bem vestidos, mas muitas vezes por dentro, nós não estamos olhando por dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. E Deus não quer, sabia? A mensagem central do Evangelho, Jesus nunca quis a nossa religião. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus nunca quis a nossa religiosidade. Glória a Sabe Deus. por quê? Porque a verdadeira religião está lá no livro de Tiago. É levar alimento a árvores e viúvas. Aleluia. É ter amor, é ter compaixão pelo próximo. Glória a Deus. Essa é a verdadeira religião e esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Glória a Deus não Deus. está preocupado, meus irmãos, se nós vamos ter bens na face da terra. Deus não está preocupado se eu vou ter carro. Deus não está preocupado se eu vou ter casa. A maior preocupação de Deus, Ele já consumou na cruz do Calvário, que é nos dar a salvação da nossa alma. Essa é a maior preocupação de Deus, porque não adianta eu ter bens materiais, como diz os devassos, os avarentos, que são pessoas que são pegadas em bens materiais da terra, mas diante de Deus são nus, são pecadores, são miseráveis. Então, nossa conduta de viver a partir de hoje, eu peço para você não olhar para mim, mas olhar para a mensagem de Deus. Não sair daqui hoje, alguém que o irmão Rissim voltou a pregar, quer pregar a doutrina. Não, meus irmãos, a verdadeira doutrina, eu estou falando que essa é a verdadeira doutrina de Jesus. Glória a Deus. Nós devemos ser Aleluia. a Bíblia fala que nós devemos ser santos em toda maneira de viver. Não é só nas nossas vestes. E a nossa língua ser maior que a nossa veste, não, nós devemos ser santos. Se nós queremos entrar no reino dos céus, a Bíblia, Paulo chega a dizer que nós devemos seguir as pegadas de Cristo. Glória a Deus. Se nós queremos seguir as pegadas de Cristo, nós devemos olhar para aquilo que Ele fez, e nós devemos fazer também a mesma coisa que Ele fez. Eu não consigo ser como Jesus, mas tu se lembra que Ele falou no livro de João, se eu não me engano, que nós faríamos obras maiores do que estas, porque Ele vai para o Pai dele. Eu vou para o meu Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que essas, Felipe. Ele fala em João 14. Glória a Deus. E aqui nós estamos, meus irmãos, nos confins da terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, sendo testemunha dele como em Samaria, em toda a Judéia, em Cafarnaum, na Galileia e até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, Aleluia, Senhor. como jarugeiros, enxertados na videira, como estrangeiros, peregrinos, como gentios, ligados em Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala também, meus irmãos, se Deus não poupou o mundo antigo na época de Noé, em 1 Pedro, no 2 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, daqui, se Ele não poupou o mundo antigo e nem os anjos que pecaram contra Ele não o perdoou, como vai perdoar também muitos homens Aleluia. que vivem podemos dizer que eles vivem livre pecando, livre diante de Deus. Se Deus não poupou nem os anjos, nem o povo antigo, mas livrou Noé, pregoeiro da justiça. Aleluia. Ele mais 7 da sua família. Porque Noé ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. Quando Deus olhou, você pode ver no livro de Gênesis, onde eu estava lendo, meus irmãos, hoje. E quando Deus olhou para a terra, Ele viu o mal que estava se espalhando diante daquele povo. Então, aquele mal não parou de agradar a Deus, começou a desagradar a Deus. E Deus anunciou a Noé que ia mandar o dilúvio. Deus manda para Noé
construir uma arca, preparar uma arca para livrar ele e a sua família do dilúvio. Noé podia muito bem não ouvir a palavra do Senhor, podia dizer nunca choveu na face da terra, porque a Bíblia fala no livro de Gênesis, porque naquela época não chovia, descia como um sereno do céu e regava todas as plantas e plantações daquela época. Então não tinha chuva como nos dias de hoje. Glória a Deus. Mas Deus falou para Noé: constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra e os homens com o dilúvio que eu vou mandar sobre a face da terra. E Deus deu ouvido à voz de Deus. E Pedro também usa esse mesmo exemplo sobre acerca do arrebatamento da igreja em 2 Pedro capítulo 3, onde muitos falsos profetas eles tinham se infiltrado no meio da igreja dizendo que Jesus não ia voltar mais. Mas ele fala que nós devemos esperar a vinda do Senhor, porque como o Senhor virá como ladrão. O ladrão não avisa a hora que ele vai chegar, ele simplesmente Aleluia. chega em assalto. E assim também será a vinda do Senhor comparado. A hora que vocês não pensais, assim também será a vinda do Filho do Homem. E 1000 anos é como um dia para o Senhor, e um dia é como 1000 anos. O Senhor, ainda que ele tarde a sua promessa, ele vai cumprir a sua promessa, diz a Bíblia. Aleluia. O homem querendo ou não, o homem querendo acreditar na Bíblia ou não, Deus vai cumprir a sua promessa que ele nos fez. Aleluia, Senhor. Mas a mesma promessa que Deus fez para a sua igreja mundial. Como significa igreja mundial? Igreja que está espalhada no mundo todo. Deus tem igreja na África, Deus tem igreja na cidade de Porto Alegre, Deus tem igreja na cidade de Parobé, Deus tem igreja na cidade de Paraíba, Barra do Ribeiro, e aí vai se espalhando. Deus tem um povo de cada povo, espalhado em cada lugar. Aleluia. Ele fala para a mulher samaritana, toda mulher samaritana não fala para Jesus no poço de Jacó, em João capítulo 4, Senhor, os nossos pais adoraram neste monte, mas vocês judeus falam que é no templo em Jerusalém que se deve adorar. Jesus olha para ela com um olhar de misericórdia e compaixão e fala: nem em Jerusalém e nem neste monte, mas Deus é em espírito, e Deus procura os que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está procurando um povo que adora em espírito e em verdade. Mas cadê o povo que quer morar no céu? Tu sabe, meus irmãos, o que tem afastado os cristãos da presença de Deus? Tu entra ali, A glória a Deus. pode entrar no Facebook agora, vê quantos irmãos vão estar online mexendo. Ah, mas eu estou olhando vídeo de pregação. Ah, mas eu estou olhando vídeo de pastor expulsando um demônio. E aí o diabo vai indo no breche. Porque naquela época, da época dos apóstolos, já era tempos trabalhosos, eles não tinham redes sociais. Glória Eles a não Deus. tinham Facebook. E eu quero colocar para você nos dias de hoje. Tu acha, nós conhecedores da palavra de Deus, se Paulo vivesse hoje, tu acha que ele ia ter Facebook? Tu acha que ele ia ter Instagram? Tu acha que ele ia ter WhatsApp? Mas irmão, eu preciso trabalhar. Vamos voltar um pouquinho para trás. Há 30 anos atrás, como os irmãos se comunicavam? Glória a Deus. Como os irmãos se comunicavam? Aonde tu está? Não era assim. Era por carta muitas das vezes. Assinava uma carta, mandava para o fulano de tal, lá na outra cidade mandava para o filho: como tu está, filho? Daí ele respondia, mãe, mandava uma outra carta. Era assim. Tinha vezes que demorava 1 mês, 2 meses, uma semana, até o filho responder a mãe. Glória a Deus. O marido que ia trabalhar para a fronteira também era assim. Hoje em dia não, hoje é fácil, hoje eu ligo a hora que eu quero, eu converso a hora que eu quero, e é assim que o diabo quer que muitas vezes nós fiquemos. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma era que a igreja está vivendo uma era que é uma igreja mais fraca, meus irmãos. Glória a uma Deus. igreja no mundo todo, mas todo mundo vê. A minha esposa viu, assistiu várias vezes, ela já viu. Pessoas que saem sapateando assim, começam assim, em cima do púlpito, e começam assim. Eu falo para ela: isso aí não é Espírito Santo. Como tu vai julgar que não é Espírito Santo? Sabe por quê? Porque eu já vi muitos pular assim, ó. Falar em línguas, profetizar, mas o verdadeiro fruto do Espírito Santo está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. O Aleluia. verdadeiro fruto do Espírito é amor, perdão, longanimidade, misericórdia, temperança. E aí ele vai vindo, Paulo vem falando, se você for ver.
Aí é o verdadeiro fruto do Espírito Santo. É um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira transformação. Aleluia, Senhor. Eu disse, meus irmãos, eu já pulei assim. Porque muitas vezes o cara quer olhar o irmão pulando, também quer sentir, mas muitas das vezes tu sabe que dentro de si, quem nunca sentiu assim, não está sentindo nada, está vazio dentro de si. Mas o Espírito Santo, quando ele vem, ele não vem para você fazer você pular dentro da igreja, fazer você cair dentro da igreja, não. Ele vem para transformar a sua vida. Esse é o verdadeiro dom do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Em Atos capítulo 2, quando o som veio como um fogo de Pentecoste, eles estavam todos reunidos naqueles lugares. E veio como línguas repartidas de fogo. Podemos ver Pedro, ele foi transformado naquele momento. O que o Espírito Santo fez? Fez ele ganhar cerca de quase 3.000 almas na primeira pregação de Pedro. É o fruto do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Mas tem pessoas também que podem ter o Espírito Santo e se afastar da presença de Deus. Amar mais o presente século também. Porque tem um cooperador que andava com Paulo em suas obras missionárias. Glória a Deus. Que se chama Demas. Você pode ver em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que Paulo fala para Timóteo. Demas me abandonou no momento que eu mais precisei, amando mais o presente século. Ele amou mais o presente século e foi para Tessalônica. Mas Paulo orienta, meus irmãos. Glória a Deus! Que nós não devemos errar contra Deus. Aleluia! Este mundo aqui é passageiro. Hoje nós podemos andar de carro e bater o carro. Hoje eu vi um acidente tão feio, meus irmãos. Ali no vídeo ali que eu estava olhando o celular, o caminhoneiro bateu um no outro. Quando bateu, já pegou fogo na hora. Ele estava em cima tipo de um viaduto, ele conseguiu pular, bateu, conseguiu pular e caiu assim, eu acho. Quebrou o braço de uma maneira que ele caiu, ele saiu com o braço segurando, mas conseguiu sair correndo. Ali foi um grande livramento de Deus na vida dele. Glória a Deus. Mas tem muitos que não têm livramento. Tem muitos que a hora chegou. E para onde vai a alma daqueles que estão longe de Deus? Aleluia! A Bíblia fala em Mateus capítulo 25, versículo 35, que quando o Senhor voltar em sua glória, Ele vai se assentar no trono de sua glória, Ele vai apartar os bodes, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. Aleluia! Colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E Ele dirá àqueles que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí como herança o reino dos céus que está preparado antes da fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Aleluia! Tive sede e me deste de beber. Presta bastante atenção. Tive fome. Não é aquele que tu passa, tu vê, está com fome, não. Vou morar como o Tiago fala. Como que eu vou mostrar que eu tenho fé, tenho obra, eu não venho necessitado? Vou morar com ele que Deus vai dar vitória para o irmão. Não, mas a Bíblia orienta, meus irmãos. Vamos lá, muitos não concordam do que eu vou falar agora. Aleluia. Mas eu devo orientar a igreja porque eu sinto, meus irmãos. E eu não vou pregar só aqui, eu vou pregar em outros lugares onde eu for anunciar o Evangelho. Aleluia. Tu sabe os pastores que sentam em cima do púlpito? Estão tudo errado. Eu sei que muito nós já sentamos aqui. Tem um pastor pregando aqui, né? Aqui, este pastor aqui está tudo errado. Sentar em cima do púlpito. Está errado. Pela palavra de Deus está errado. Porque a Bíblia fala, em Tiago, se eu não me engano, fala bem assim, ó, você pode procurar, mas eu vou mandar no grupo ali para os irmãos verem. Está escrito bem assim, ó. Como vai chegar alguém na sua sinagoga, sendo pobre, vai dizer para o outro, te senta lá embaixo. Quem já leu o Novo Testamento sabe o que eu estou falando. Te senta lá embaixo e chega um rico. Podemos dizer nos dias de hoje, porque hoje tu vê aqueles pastores de nome, estão todos sentados lá em cima do púlpito, em cima do altar, mas lá embaixo estão só os pequenininhos lá. Tu acha que eles vão botar um grandão a sentar lá embaixo? Eles não vão botar. Chega lá, senta só os grandão. Ele fica só os pequenos, mas já orienta e fala assim: como vai chegar um rico e vai dizer, Deus não vai receber de pessoas, te assenta aqui em cima comigo e bota o outro lá embaixo. Glória a Deus. Eu entendo assim, ó, não pode entender diferente, mas eu entendo assim. Se eu estiver errado, depois o irmão pode me falar, não. A Bíblia está orientada de outra maneira. Mas a minha Bíblia fala sobre isso. Aleluia. A minha Bíblia, a tradução da minha Bíblia fala sobre isso. Que como que eu vou chegar? Te senta aqui, pastor Rodrigo, pastor Darcy, senta aí. Chega algum irmão ali. Posso sentar aí, irmão? Não tem como. Aleluia. Eu não posso fazer isso com essas pessoas. Eu não posso fazer isso. Porque a igreja é de Jesus.
Nós não pertencemos a homem. E quando a Bíblia fala, meus irmãos, que tem uma igreja estabilizada, uma igreja de Corinto, Efésio, Esmirna, não está falando de... Glória a Deus. A igreja que estava na cidade de Efésio estava ali. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 15, versículo 20, fala que Paulo, ele pregava em lugares onde Cristo não foi anunciado. Ele se esforçava para pregar onde Cristo não era anunciado. Para quê? Para ele não fundar, não alicerçar uma igreja sobre fundamento já feito. E hoje nós cansamos de evangelizar só no mesmo lugar. Aleluia. Mas Paulo se esforçava, viajava. O que ele fazia? Ele não erguia um templo para o povo ficar ali, porque naquela época não podia ficar um templo. Glória. E a igreja era perseguida, meus irmãos. Os irmãos eram mortos, eles eram esquartejados, eles eram decapitados, eles eram arrastados no meio da sinagoga e eram mortos. Eles eram levados ao jardim de Nero para ser queimados. Eles eram levados ao Coliseu de Roma, que existe até hoje, para ser devorados por feras selvagens, por leões. Então eles não podiam adorar como nós estamos adorando aqui. Então Paulo, ele chegava até na certa cidade, anunciava Cristo, os irmãos que se convertiam, ele levantava um irmão ali, pregava, anunciava, mostrava para o irmão, para que aquele irmão mais para frente ficasse anunciando o evangelho dos irmãos mais novos e viesse ficando ganhando alma naquele lugar. E assim a igreja ia se expandindo, diz a palavra do Senhor. Quando a igreja mais perseguida era, mais a igreja crescia. Glória a Deus. Então Deus não traz seleção de pessoas. Porque essas igrejas, meus irmãos, que pedem os irmãos de outro ministério visitar uma igreja seita. É uma seita. É a mesma coisa que a igreja dos mormons. É a mesma coisa que a igreja adventista. É a mesma coisa que as outras igrejas que não pode outro ministério pregar. Não pode outra igreja se torna uma igreja seita. Porque a Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo. Aleluia. Pregar o evangelho a toda criatura. Só não posso pregar em outro ministério porque Paulo pregava a diversas igrejas. Por que Paulo anunciava a diversas igrejas? Glória a Porque Deus. Jesus não ficou só junto com os judeus, não. Jesus, ele pregou aos judeus, para os príncipes da sinagoga, Glória para a os Deus. sacerdotes adorar, que conheciam toda a lei de Moisés. Eles declararam a Jesus. Agora Jesus falou: vamos agora nós vamos lá anunciar para outros povos. Jesus anunciava em Cafarnaum, como ele fala, tu, Cafarnaum, vai ser erguida até os céus, mas vai ser abatida até o inferno. Porque se fosse Tiro e Sidônia, ou Sodoma e Gomorra, fosse operado os prodígios que fosse operado, muitos teriam se arrependido. Então Jesus, ele ia pregar o evangelho, não aceitava o evangelho, Jesus retirava a Bíblia. Jesus sacudiu os pó, como ele fala, sacudir a poeira do nosso sapato e anunciar em outro lugar. Não leve duas túnicas, não leve roupa, hoje estamos preocupados com roupa. Eu quero ir para a igreja, eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que me sentir, um terno novo, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que me sentir bem, meus irmãos. Mas Jesus fala: não leve duas túnicas. Não leve duas sandálias. Não se preocupe nem o que você comer. Não se preocupe nem o que vocês vão falar. Aleluia. Quando Jesus fala assim, também, quando eu te pedir a túnica, dá para ele também a capa. Tira também a capa e dá para ele. Quando te forçar a minha família, vai com ele duas. Tudo ele fez para nos dar exemplo. Vai com ele duas. Quando alguém te maldizer, bem dizer aqueles que vos maldizem, amai aqueles que vos maltratam. Se eu amar somente aqueles que me amam, que galardão que eu vou ter? Aleluia. Que galardão que eu vou ter somente aqueles que eu amo? Amar meu filho, amar minha esposa, amar minha mãe, minha avó, meus irmãos, amar os irmãos da igreja. É fácil. Mas amar aquele que feriu, amar que está lá muitas vezes que lavou a faca em nós. Glória a Deus. Mas esse é o verdadeiro amor. Aleluia. A Bíblia é tão séria, porque a Bíblia chega a dizer, o próprio Jesus fala: se eu não perdoar o irmão que me ofendeu, Deus também não pode ouvir minha oração. Eu posso me derramar, eu posso subir para o monte, eu posso jejuar, estou só perdendo a minha vida em vão, estou só subindo o monte em vão. Uma certa vez um homem de Deus falou bem assim para mim: Aleluia. lá no Monte Pedras Brancas em Bahia, eu não estou subindo aqui para perder meu tempo. Se é para mim perder meu tempo, eu nem vim para cá. Em outras palavras, eu vou curtir o mundo, eu vou me divertir. Se é para mim ficar perdendo tempo dentro da igreja, eu não quero isso. Aleluia, eu vou curtir o mundo. Então a verdadeira igreja é essa, meus irmãos.
Nós devemos cuidar até aquilo que muitas das vezes nós comemos. Cuidar com a glotonaria. Eu sei que aquilo me faz mal, por que eu vou comer? Aleluia. Doce demais, eu sei que pode me trazer diabetes. Por que eu estou comendo? Eu sou diabético já, mas eu tenho que comer doce. Eu estou pegando ou não? Estou pegando? Glória a Deus. Eu sei que eu sou diabético, mas eu tenho que tomar refri. Estou pegando ou não estou? Porque eu não vou tomar um suco natural. Deus, Ele deu todas as coisas natural para nós. Aleluia. Ah, não posso tomar açúcar, mas vou lá tomar açúcar. Está fazendo mal para o Espírito Santo. Porque não vai dar para um mel natural. É tão bom o mel natural, irmão. Tem frutas naturais, tem bananas naturais. E esse dia eu comi uma bem docinha, não precisa nem botar açúcar. Glória a Deus. Está pegando sobre comida? Todas, irmãos. Porque muitas vezes o irmão Cristo muitas vezes me ensinou, muitas vezes nem dava bola. Mas eu sei que agora é verdade. Porque faz mal para a saúde. Glória. Tudo que faz mal para a minha saúde, eu estou pecando contra Deus. Os bêbados, se eu tomar demais suco, se eu tomar demais água não, porque 70% do corpo humano, se não me engano, é água. Mas se eu tomar demais refri, por que eu não tomar 2, 3 litros de refri? Estou cometendo glotonaria. E isso eu aprendi sozinho lendo a palavra de Deus, meus irmãos. E uma vez um irmão lá no me ensinou o que significa beber. O que significa beber demais? Tudo aquilo que é descontrolado. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Eu estou entendendo, eu estou falando com os irmãos para nós ter um ensino completo. Um ensino completo para que nós não viemos muitas vezes cair nas faltas do diabo. Nós vivemos um mundo trabalhoso. Porque Paulo fala assim, ó, nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Os tempos são maus. Naquela época não tinha internet, tu não tinha que trabalhar, por exemplo, sair daqui e ir lá para outro lugar trabalhar. Hoje em dia o mesmo trecho te enjoa, a mim me enjoa o mesmo trecho, cansa todo dia o mesmo trecho. Aleluia. Todo dia a mesma coisa. Por que nós não tentamos algo diferente, irmão? Glória a Deus. Eu acho que Deus não vai cobrar as almas perdidas que muitas das vezes faz por nós. Glória a Deus. Muitas das vezes nós temos condições de chegar na frente de uma boate, convidar um irmão, minha esposa não pode, mas vou convidar um irmão, uma irmã, e vamos lá nos irmãos de fé, ó, Jesus te ama, Jesus te transforma, Jesus quer te salvar hoje. Talvez pode ser o último dia para aquele jovem, assim como foi para muitas das vezes. Às vezes saiu um jovem da igreja, meus irmãos, saíram jovens, passaram por mim, eu não me lembro se eu estava bêbado, se eu estava drogado naquele momento, e eu disse, um dia eu vou ser cristão, porque eu vi aqueles jovens de terra, passando por mim, e eu vivendo atirar. Mas não pregaram, mano. Aleluia. Tinha um pastor na esquina, eu ia na casa dele, e eu não conhecia nada. Ele falava que não era da minha, pastor, que era da igreja. O cara já velho, casado, santo, filho, neto, chegava para lá com neto. Tinha uma mulher que morava na frente e falava, a mulher era hoje falava mais forte. Aí eu falei assim, tu acha que não se agradando? Isso de pessoa, que muitas vezes não ele é um bom assim, ó, todos na calça, na terra, então, mas como está por dentro dele? E ninguém conhece ele. Mas eu conheci quando eu estava, não julgo ele, eu várias vezes passei por ele quando eu vou para o ver, ele só fica me olhando. Quando eu passava de terno com a Bíblia, porque ninguém dava nada para mim. Aleluia. Até meus próprios parentes falavam que eu ia morrer cedo, que meu único caminho era ou era a cadeia ou era o caixão. Mas Deus me trouxe, me tirou da verdadeira morte e me tirou das correntes da morte. Glória a Deus. Eu sei que Jesus é fiel, eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele existe. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, eu ia querer igual, meus irmãos. Aleluia. Muitas vezes tem dúvidas em nosso coração, é porque nos falsos profetas, e muitas vezes vem e traduz doutrinas falsas. Hoje você pode levar a seita. Igrejas, eu nem posso dizer de igreja, vou chamar de seita. Seitas de LGBT, de homossexuais, mulheres lésbicas, tomados pelo mundo todo. E a Bíblia fala que o juízo começa pela casa de Deus, aonde comparecerá o ímpio naquele dia. Glória a Deus. Eu e você vamos ser culpados.
do sangue daquele. Não, irmãos, eu tenho que me preparar em oração e jejum. Irmãos, nós estamos 10 anos dentro da igreja. E não estamos preparados ainda, irmãos. Eu vou fazer 6 anos esse ano de batismo, que eu me batizei nas águas, mas já faz mais de 6 anos já que eu aceitei Jesus, que eu vim para a igreja com 15 anos. É uma vergonha para o cristão. É uma vergonha para mim, pecador. Glória a Deus. Passar por uma alma assim, ó, Jesus abençoa, guarda, livra. Para não chegar assim, não, vamos lá tomar um banho. Vamos lá em casa tomar um banho. Não quero. Vamos lá então tomar um banho. Para preparar o melhor, não quero. É isso que Paulo ensina, Jesus ensina. Quero que eu paguei 500 pila. É esse que eu vou dar para ele. Glória a Deus. Não importa, não quero. Jesus fala: quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, fizeste a mim também. Se lembra quando você abraçar o irmão fedendo, fecha teu olho e fala: estou abraçando Jesus. É justo? Glória a Deus. É justo, irmãos? Eu não estou dizendo para nós chegar a tudo que nós temos para o homem ou para uma pessoa necessitada. Estou dizendo para nós ter amor no nosso coração. Ter assim, muitas vezes, é compaixão e misericórdia como o bom samaritano teve para aquele homem. Passou o sumo sacerdote que cuidava do templo de Deus, fazia sacrifícios a Deus. Quando viu aquele homem caído no chão, o que ele fez? Ó, se afastou e logo passou dele. Pediu que nem estava nele. Agora passa um levita que cantava, que adorava Deus na frente do púlpito. Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te amo. Mas quando viu, ó, largo passo. Agora vem um bom samaritano. Glória a Deus. De Deus. Era considerado imundo o samaritano naquela época. Agora ele vem cheio de amor e compaixão. Ele pega aquele homem que estava ferido, coloca em seus ombros e leva até um certo lugar e fala: tudo que ele dá gasto, quando eu voltar, eu vou retribuir. O que ele fez quando pegou aquele homem? Passou azeite em suas feridas, curou aquele homem. Porque tinha um certo homem que tinha perguntado para Jesus: mestre, o que é amar meu próximo? O que eu faria para herdar a vida eterna? Jesus falou para aquele homem: vai e faz o mesmo, o bom samaritano fez. Vai e compra aquela coisa que ele fez. Glória. Deus não vai cobrar de nós? Muitas vezes nós vamos ao centro, enchemos a nossa sacola de roupa, vamos nos lugares, comemos um médico, comemos um sorvete, mas os hospitais cheios de gente cancerosa. Deus opera aqui na igreja. Por que Deus também não pode operar numa pessoa que está no hospital com câncer? Por que Deus não pode levantar um paralítico que está lá dentro? Por que Deus não pode usar nós lá dentro? Ah, mas a igreja não pode ir, convida o irmão de pé e vai. Não precisa ninguém saber. Ninguém precisa ficar sabendo. Porque nós não queremos galardão aqui na terra, nós queremos galardão no céu. Ah, eu fui lá no hospital, orei e o morto ressuscitou. Já recebeu. Eu fui lá no hospital, lá, Deus levantou uma pessoa, já recebeu seu galardão. Ah, mas as pessoas precisam ficar sabendo para crer no Evangelho. A Bíblia fala que a crença não vem por meio da cura. A Bíblia fala que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela transforma a palavra de Deus. Quantos irmãos vão morrer, vão partir para a glória enfermo? Quantos irmãos vão partir na cadeira de roda? Quantos irmãos vão morrer curados? Vão morrer cego, quer dizer, e não vão ser curados, mas vão ter o rio da água da vida brilhante como cristal no trono. Glória a Deus. Aleluia. Um certo dia, meus irmãos, eu sonhei que eu vi esse rio da água da vida, brilhante como cristal. Eu creio que era ele. Era um lugar tão lindo assim, ó, que eu olhava assim para aquele rio à minha esquerda, assim, eu olhava assim, imenso. E quando eu acordei, eu morava com a minha avó ainda na cidade de Guaíba. Eu acordei desesperado porque eu não queria ter voltado de lá. Eu tinha esquecido de tudo. Eu não me lembrava que tinha irmão, pai, mãe. Eu queria somente estar lá porque era uma paz tremenda. Era uma alegria. Então significa, meus irmãos, que essa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso de glória em que nós há de ser revelado. Vai ser revelado naquele grande dia. Então vale a pena passar por perseguição. Vale a pena passar por injúria, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vale a pena muitas das vezes, meus irmãos, que nem os irmãos, eu tenho que trabalhar amanhã, mas nós vamos amanhecer aqui no monte. Eu acho que Deus não está olhando para isso.
E nós lá em cima do monte, as irmãs são de prova, nós lá em cima do monte. E se Deus quiser, sexta-feira nós vamos estar lá em nome de Jesus. Nós vimos uma boate, meus irmãos, de longe. Não sei onde fica aquilo, uma boate. Toda cheia de luz assim na frente. Eu acho que tinha algum cristão pregando lá. Glória a Deus. Quando dá os baile funk, não, irmão, nós não podemos tentar Deus. Quando toca o carro a 140 por hora numa via, não está tentando a Deus. Mas agora pregar na frente de um lugar onde as pessoas precisam de Jesus está tentando a Deus. Aleluia. Daí fazer coisas arriscadas é tentar a Deus. Mas fazer a obra de Deus não é. Fazer coisas arriscadas não é tentar, mas fazer a obra de Deus é tentar. Nós devemos entender a palavra de Deus, o que é tentar, o que não é tentar Deus. Eu estou pregando o Evangelho. Por que eu não estou tentando a Deus? Eu estou salvando aquela alma. E Jesus fala que quando os homens tirar a nossa vida, cuidará que eles estão fazendo serviço a Deus. Quando eles tirar a nossa vida, eles estão trabalhando, porque é mais fácil nós estar com Cristo uma vez. Vai encerrar a mensagem, meus irmãos. Glória a Deus. Mas certa vez eu estava no monte e tinha dois pastores, amigo meu. Um irmão, tem um que é meu irmão mesmo, que andava sempre comigo. E ele é um cara que é cheio de filhos, assim. Um filho mais lindo que o outro, assim, cara. Uma filhinha mais linda que a outra, assim, tudo loirinha, irmãozinho, assim, o filhinho dele. Daí eu perguntei para ele em cima do monte: tu deixaria a tua mulher e teus filhos? Se Jesus falasse contigo agora, tu deixa a tua família agora para morar comigo? Ele falou: na hora, eu deixo. Eu só ia falar, cuida da minha esposa e dos meus filhos, Senhor, mas eu prefiro estar contigo. E eu perguntei para um outro pastor: o pastor que cuidar, tu deixaria a tua esposa para morar com Jesus agora? Neste momento ele falava: não, cara. A minha esposa precisa de mim, eu preciso cuidar dela. Mas pode ter risco de perder a tua salvação, cara. Mas eu prefiro ficar com a minha esposa. Glória a E Deus. aí, qual que respondeu primeiro? A Bíblia fala que aquele que o mundo amor do pai não está aqui. O homem é pai, o filho pode crescer amanhã e te deixar. Aleluia. A mulher pode se afastar e te deixar. Não, pode te deixar. Mas aquele que nos fez a promessa desde o ventre da minha mãe e da sua mãe, ele é fiel e verdadeiro para cumprir a boa obra que começou. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que Deus está trazendo um despertar para a igreja. Eu creio que Deus vai usar os irmãos. Os irmãos não levam mal do que eu falei. Eu sempre preguei dessa maneira. Eu não posso chegar aqui e passar mel, porque é realidade. Aleluia. É realidade. Aonde igreja, onde eu já fui, muitos não achei que aceitavam. Muitos ficavam bravos comigo, nem me convidavam mais. Mas eu sempre vou levar o evangelho genuíno, até onde Deus me permitir. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Glória a Deus. Que nem minha esposa fala: eu creio na prosperidade. Eu também creio. Mas Deus prefere ver nós sem nada e tendo o Espírito Santo, que ver nós com tudo e sem o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo ele é o nosso guia. E aqui é o mapa do cristão. Aleluia. A busca do piloto. Glória. O mapa do cristão. Por meio dela nós conhecemos a Deus. Não por meio disso. Ah, mas vou escutar uma pregação do fulano de tal. Sabe por quê? Eu prefiro escutar a pregação de homens que viveram em 1700, 1800, porque eles não ficavam assim o dia todo lá, no celular. Eram homens que viviam consagradamente diante da presença de Deus. Glória a Deus. Eles viviam mais orando do que vivendo. Se você for ver a biografia de muitos, eles viviam mais orando e jejuando, fazendo a obra de Deus. Teve um jovem que ele mais orava do que vivia. Com 27 anos, morreu, partiu para a glória. Morreu com tuberculose, se não me engano. Partiu para a glória. A biografia dele foi escrita em registros. E você, meu irmão, você pode ver. Se você for botar 100 anos atrás, para você ver como as irmãs se vestiam antigamente, não era como nós dias de hoje. As irmãs nem mostravam o braço aqui, ó. Os braços das irmãs eles eram tampados por usavam aqui. 100 anos, não estou falando da igreja primitiva, estou falando 100 anos, um pouquinho atrás para vocês verem. 100 anos atrás. Como que as irmãs se vestiam? Aleluia. Elas andavam, não sei se vocês já viram, aquelas feiras da igreja católica, elas andavam daquela maneira.
vestida assim, elas não estavam preocupadas. Ah, mas eu vou me sentir feia. Ah, as pessoas não vão risar na minha cara. Não, elas estavam preocupadas em fazer a obra e a vontade de Deus. Aleluia. Porque elas sabiam que o seu trabalho não era em vão na face da terra. E os homens, antes de subir ao altar, eles não brincavam, eles oravam 3, 4 dias antes, jejuavam 3, 4 dias antes. E não jejum miserável até meio-dia. Era jejum de 2, 3 dias, de doer o estômago. E o jejum que eu aprendi uma vez com um irmão, que ele falou: é tua levantar, quer ver o jejum verdadeiro é esse? É tua levantar de manhã e não abrir jejum nenhum, tu ficar sem comer. Quando o teu estômago começar a doer, a tua barriga começar a torcer, aí tu abre o jejum. Ele falou que quando ele fazia isso, ele entrava dentro da casa dele, a mãe dele, quando ele botava o pé na porta, a mãe dele não no quarto se manifestava. Mas se torcia toda dentro do quarto e dizia: eu vou te matar. Falava para ele palavras assim, que ele viu que era o mover de Deus. Aleluia. Um dia experimenta fazer um jejum assim. Quando você se levantar, não apresenta nada. Quando começar a dormir, você apresenta um jejum a Deus. Mas jejum em celular não é jejum que agrada a Deus. Ah, estou em jejum, mas eu estou aqui no Facebook. Estou em jejum, mas estou aqui conversando com a irmã aqui, ó, 1 hora, 2 horas. Você que está ligado com o Pai, ligado com o reino dos céus. É difícil jejuar em casa muitas das vezes. Podemos dizer, nós marcar de manhã cedo, vou subir um monte no horário e amanhã cedo, a noite toda em jejum. Oferecer a Deus a nossa vida, fazer um culto racional a Deus. Glória a Deus. Uma igreja sem mancha, sem ruga, porque ele veio buscar uma igreja irrepreensível. Glória a Deus. Uma igreja imaculada, uma igreja santa diante da presença dele. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu não estou aqui para mudar ninguém. Nós estamos aqui para mudar mais juntos. Nós estamos aqui para se transformar. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Eu também quero aprender com os irmãos. Glória a Deus. Eu também quero aprender com as irmãs. Estou aqui para aprender. Eu não prego direito. Mas aquilo que o Espírito Santo nos manda, meus irmãos, nós faremos. O Espírito Santo de Deus, ele que opera em nós. Glória a Deus. E sem ele nós não somos nada. Todo mundo sabe que nós se movendo tem que trabalhar. A nossa vida muitas vezes parece que está um peso, uma angústia, uma tristeza dentro de nós. Nós olhamos muitas vezes para o lado assim, não encontramos portas abertas. Olhamos assim, as portas se fechando, as pontas batendo, preocupação, angústia, tristeza. E cada dia mais isso vai aumentar. A cada dia mais vai vir um fardo esmagador sobre nós, para provar a nossa fé. Glória a Deus. Com Jesus já é difícil, imagina sem Jesus. Sabe por quê? Larga agora, larga tudo, para de orar, para de jejuar. Começa a fazer a vontade que tu fazia antes, para te ver se esse peso não vai sair de ti, essa alegria. Daí os teus olhos vão olhar só para as coisas do mundo. Só as coisas do mundo, tu vai ficar você. Mas agora eu estou fazendo a vontade de Deus, para te ver que aquele peso, aquela angústia, tristeza. Eu gosto de me sentir assim, sabe por quê, irmãos? Aleluia. Porque é o momento que eu mais gosto de orar a Deus. Porque quando eu dobro meu joelho angustiado, triste, é por isso que muitas vezes eu gosto de me retirar, assim para lugares assim, muitas das vezes eu gosto de orar sozinho. Porque neste momento que eu mais estou angustiado e triste, é no momento onde eu derramo minhas lágrimas perante o Senhor. E eu não estou falando isso para mostrar santidade, porque santidade para o homem é hipocrisia. Estou dizendo para os irmãos entenderem quando você se sentir assim. Se você não ficar, para você não ficar frustrado, dizendo que Deus te abandonou, não. Dizer, dobrar o seu joelho e fazer o Espírito Santo descer sobre a tua vida. O arrependimento verdadeiro, a verdadeira mudança. Glória a Deus. Vamos se levantar, irmãos. Vamos pregar o verdadeiro Evangelho. Vamos pregar a verdadeira palavra. Vamos anunciar Cristo crucificado, ressuscitado, anunciar que Ele está forte, o juízo eterno está todo nosso Deus no povo consumidor. Vamos se preparar, os irmãos que quiserem chegar aqui, irmão, vamos lá, tu acha que nós vamos dar um dia lá no hospital lá? Não tem problema nenhum, irmão. Se for preciso, nós vamos de ônibus, se for preciso, nós vamos de a pé. Tinha um irmão lá em Guaíba, o Everton, minha esposa conheceu, ele caminhava comigo 20 km de a pé, para pregar comigo de Guaíba até as Pedras Brancas, mas pregava toda aquela faixa do olho do sol, para pregar o Evangelho, e eu nunca vi ele reclamar. Muitas vezes nós sem nada para comer,
Eu tenho um testemunho tremendo. Quando nós chegamos lá com fome, nós sentamos para comer uma bolachinha que nós tínhamos comprado. Para você ver uma pessoa ímpia que não tinha nada dentro de casa, não tinha nem o que comer. Chegou e falou: deu nós comida aquela bolachinha, convidou nós para comer na casa dele. Vamos lá comer na minha casa, tá? Eu fiquei assim, mas vai. Chegamos lá, humilde. O que ele fez? Uma pessoa ímpia, olha bem, muitas vezes cristão nem faz isso. Mandou a esposa dele preparar assim, um banquete sobre a mesa, assim, ó. Pode sentar e se comer. Pode sentar e comer, porque eu vou lá em tal lugar, lá e já venho. Nós fiquemos comendo a comida, eu fiquei meio constrangido, né? Quando vê, ele deixou a esposa dele sozinha com nós dentro de casa, deixou o filhinho dele dentro de nós dentro de casa, e nós ali. Quando eu comecei a falar da palavra de Deus, e eu falei assim para ela: um dia eu vou trazer uma cesta básica para ti. Depois de um tempão, eu trouxe para ela. Muitas vezes não tinha nem porta na casa deles. Eles botavam um prensado assim, era tudo quebrado assim, eles botavam um prensado. Mas ele viu nós comendo bolachinha, levou nós para dentro da casa dele. Uma pessoa ímpia, mas com o coração bom. É Glória isso a que Deus. os cristãos precisam ter. Glória a Deus. Ter um coração humilde como o de Jesus, irmão. Humilde. Se for preciso, não todas as pessoas vão precisar, né? Precisa precisar toda hora, vai chegar toda hora também não dá. Mas chega uma pessoa necessitada, vai, irmão, tem um sapato, não. Chegar e tirar um sapato de 300 quilos do pé, ó. Glória a Deus, aleluia. Tá com frio, ó, pega o casaco, vamos pegar. Amanhã Deus, mas dá sem esperar algo próprio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém, que eu já falei demais. Agora vamos tranquilo. Amém? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Mas medite na palavra, tá? Eu vou botar depois no grupo a mensagem que eu falei para vocês ali. Glória a Deus. A questão do. Eu sei que muitos podem até ficar bravos e assim comigo. Muitos vão falar que não é. Mas realmente eu entendi assim. Se eu não tenho outra visão, mas eu vou botar depois no grupo vocês verem. E realmente, chegar alguém na igreja e. Sentar, por exemplo, tá os irmãos na igreja, né? Chegaram todo mundo. Agora você vai chamar os pastores, diáconos, presbíteros para se botar e deixar os membros ali, não. Então, todo presbítero tem que estar tudo lá embaixo dos irmãos, não. Não tem lugar para sentar, vou ficar tudo em pé lá junto com os irmãos. Aonde o povo vai pegar todos vocês. O único que fica aqui é Jesus Cristo, que Ele é o único que pode brilhar nessa vida. Glória a Deus. Vamos fazer. Tem alguém para aceitar Jesus? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Fazer o apelo, né? Santo Senhor. Tem alguém para aceitar Jesus? Glória a Deus. E vamos pedir para Deus, ele abrir as portas com portas do céu para nós. Para que nós podemos receber a vida eterna, irmãos, porque não é fácil. Porque Pedro fala que dificilmente os justos herdarão o reino de Deus. Imagina aqueles que não praticam a verdade. Dificilmente nós vamos herdar o reino dos céus. É a Bíblia que fala, aleluia. A porta não passou por reforma. Esse monte de seita aí que vocês estão vendo, a Bíblia que fala que o juízo está reservado para eles. Vão ser amarrados de pé e mão, lançado nas trevas exteriores, onde vai ter ranger de dente, onde vai ter choro, onde vai ter alimentação, mas lá o ouvido de Deus não vai estar mais lá. De Deus não vai estar mais lá. Glória é o lugar da ira de Deus para o pecador. Nosso Deus é um Deus consumidor. Santo Senhor. E Deus também é um Deus que vai derramar sua ira sobre a face da terra. Vai chegar um momento que Ele não vai ter mais misericórdia. Vai chegar um momento, e está chegando esse momento, não sei que ano, que dia, mas vai chegar o momento da ira de Deus sobre a face da terra. Amém? Levante a sua mão para o alto e fale assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ajuda-me ajuda-me a ser fiel até a morte. Até a morte. Me ajuda A permanecer permanecer com a sua cruz até o fim. Amém. Amém. Quem ama a mensagem da cruz, dá glória a Deus e vai te dar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.